Olá, tudo bem? A gente está aqui hoje para gravar mais um episódio do nosso podcast da Captiva, Captive-se. E a ideia é a gente conversar sobre todo esse caminho novo que a gente está percorrendo com relação à aprendizagem. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial para conversar com a gente, comigo e com o Irandi, aqui da Captiva, que é a Ana Paula Simões, Chief Learning Officer na SMA, na Software Mental. E está aqui com a gente hoje, vinda direta de Foz, né? Foz do Iguaçu. Trouxe o frio para cá. Trouxe o frio para São Paulo. Obrigada aí pelo convite, estou adorando, adorei o estúdio, adorei vocês. Nossa, a gente estava em altos papos aqui já, gente, sobre horóscopo, sobre numerologia, sobre trajetória, né, de aprendizagem na vida e tudo. Muito bacana, muito legal estar entrosado aqui com vocês. Muito obrigada. E a Ana, a gente se conheceu durante a pandemia, né, Ana? Foi. E quem disse que a pandemia a conexão, a distância não é capaz de gerar vínculos, amizade, oportunidade, né? Foi isso que aconteceu, né, com a gente. Verdade. Entre a gente e entre a Captiva e a SMA também. Verdade. Então... Parecia até hoje, foi a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente, né? E parecia até que já era vizinho. Muito legal mesmo. Muito legal. E a gente vai bater um papo hoje sobre aprendizagem, sobre esses novos caminhos aí que a gente tem percorrido. E quero conversar um pouco com você, quero te ouvir um pouco sobre sobre o SMA, sobre o assessment. Conta pra gente, Ana. Uma coisa que eu acho bacana, até que tem a ver, né, nessa conexão do software mental com a Captiva, é que a gente é muito ligado no processo de crescimento, de desenvolvimento, de crescimento para a aprendizagem, né? E acho que isso é uma sinergia muito bacana, né? Que, por um lado, a gente entende com o software mental, né? A gente entende como está o nosso mindset, nossa mentalidade, se ela está mais para fixo ou mais para crescimento. E entendendo isso, você precisa fazer alguma coisa. E vai fazer o quê? Né? Vai desenhar o seu crescimento, que aí é o papel da Captiva, né? Então, faz o diagnóstico e depois faz o design do seu crescimento, né? Assess your mind, design your growth. Os dois lados acontecendo, né? Muito legal. E acho que esse momento, a gente antes estava conversando aqui, né? O quanto a gente vinha numa experiência muito fixa mesmo, né? Nos desenhos de aprendizagem, né? Então, a gente ia falar de desenvolver uma universidade corporativa, a gente pensava muito nas trilhas já fechadas, né? E o quanto hoje isso oferece outras oportunidades, né, de a gente trabalhar entendendo a cultura, não só a cultura organizacional, a cultura de aprendizagem dentro dessas organizações, entendendo a vontade, a necessidade das pessoas no contexto, né, no momento, e como isso acontece agora de uma forma muito mais fluida, não tão fixa, né? Então, quando a gente olha para a questão do mindset fixo de crescimento, a gente consegue conectar ao desenho das soluções que a gente oferece hoje. Isso que gerou esse match entre Captiva e SMA. Teve uma coisa que o Irandi estava falando antes da gente começar a conversar, que eu acho muito legal também, que tem a ver com o assessment, né? Que é você, de repente, descobre que tem muitas coisas que te interessam, né? Sim. Quando faz uma análise e um diagnóstico. E ao descobrir que tem muitas coisas que interessam, aí também tem muitos caminhos possíveis, né? E você estava contando um pouco disso na sua experiência lá também, né, Irandi? Pois é. É muito maluco, porque a gente vem falando das mudanças que tem na educação, e, puxa, a educação é diferente, agora a gente tem muita tecnologia, tem isso, aquilo, só que estava muito difícil ainda de tangibilizar o que isso significa, né? O que é esse processo de aprendizagem? Eu acho que nesses últimos anos ficou tudo muito mais acelerado, e aí foi caindo um monte de ficha que dentro das estruturas formais já não dá mais conta, né? Que a gente tem que pensar em soluções, mas pensar em mentalidade também, né? Então, como que você se prepara para o caos, né? Como você se prepara para alguma coisa que você não sabe o que vai acontecer? Você tem que estar aberto a esse contínuo processo de aprender o tempo todo, né? Acho que essa é uma grande maluquice que a gente está vivendo agora, né? Dessas multiplicidades que vão se apresentando para a gente, né? Essa é uma das competências do século XXI, né? Segundo a Unesco, né? Pois é. Que é o aprender a aprender, né?
Tem o aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. São as 4 grandes competências do século, né? E aprender a aprender é bem isso que você falou, né? Que é, a gente não sabe qual que é a coisa que eu preciso saber daqui a 10 anos. Pensa, 10 anos atrás, quando eu estava fazendo, antes que isso, né? Eu estava fazendo 1º grau. O que eu aprendi ali, hoje, é outra coisa que precisa. O mundo é outra coisa. Então, o que você precisa aprender, muito mais, né? A grande competência é aprender a aprender, porque você vai descobrir o que vai ser necessário aprender na trajetória, né? E a maluquice que isso tem que se refletir na prática profissional, né? Na forma como a organização se estrutura, né? Aqui na Captiva mesmo, a gente sofre esse impacto, né? Então, quando a gente pega, ao longo da trajetória, o que a gente sabia fazer e o que a gente tinha como core, né, há 10, 15 anos atrás, e o que a gente entrega hoje, Sim. não teve jeito. A gente teve que ir se tornando camaleão o tempo todo para sempre estar acompanhando essas tendências. E a gente está no papel de ajudar o mercado a buscar essas fronteiras, né? Nesse papel, né, eu tenho uma trajetória longa dentro de empresa, né? Eu fui do mundo corporativo por, né, mais de 20. E vamos parar por aqui a conta. Eu vi um silêncio, né, na hora de citar. Brincando. E quando eu mudei, né, do lado da mesa, né, vim para esse lado da mesa de consultoria, tudo, isso me encantou. Eu fazia bastante disso, né, na última empresa que eu trabalhava com multissetor, então, já fazendo esse trabalho consultivo internamente lá, com várias empresas de diversos setores, né, diversos produtos, enfim, serviços diferentes, então, eu já tinha que pensar nessas estratégias de aprendizagem para esse mundo tão diverso. E aí, quando eu vim para o lado da consultoria, acho que isso me fez acender, assim, um monte de luzinha, né? Que eu não enxergava quando eu estava do outro lado. E aí eu vejo o tão incrível que é a gente junto fazer esse trabalho, sabe? Você dentro da empresa, com alguém que esteja de fora, e não necessariamente precisa ser uma consultoria. Se for, muito legal, porque a gente tem profissionais que pensam nisso. Mas você, quando está dentro da empresa também, olhar o que acontece fora dela, olhar como as coisas são oferecidas em outros lugares, como as coisas acontecem. Acho que esse é um processo muito legal e uma competência que, às vezes, a empresa fala, puxa, mas eu não tenho dinheiro para contratar uma consultoria. Mas como que a gente faz isso? Existem algumas estratégias bem interessantes para a gente fazer isso. Mas o que eu queria trazer aqui, né, nesse contexto, são essas condições de a gente se organizar para aprender com. Uhum. E esse é um momento muito especial para isso. E aprender com as nossas próprias experiências e com as experiências que nos cercam, né? A gente emplacou aí alguns cases da Captiva para apresentar num congresso de treinamento e desenvolvimento, que vai acontecer em junho. E aí, o legal, eu estava conversando com um dos nossos clientes, a gente estava falando de transformação, né, do case que está relacionado à transformação tecnológica, né? Então, a plataforma de aprendizagem, né? Saindo de uma cultura presencial para as estratégias de aprendizagem à distância, tudo. E aí ele me trouxe a visão dele, que eu achei assim sensacional e que a gente está vendo acontecer em muitos lugares. Ele falou assim, esse case que aconteceu lá no começo da pandemia, ele já é outro. Ele, nesse tempo, ele já se transformou, porque a gente assumiu né, os ambientes híbridos, incorporou, né, tudo que foi uma novidade naquele momento. Uma novidade imposta, né, pela situação, né? Algumas empresas já estavam nesse caminho e outras tiveram que abraçar naquele momento por uma imposição. Mas ele falou, e agora o case já é outro, porque a gente, nesse caminho, então, se transformou
né? Trouxe tecnologia para a questão de aprendizagem. Isso que no primeiro momento parecia um problema, né? E agora a gente tem uma cultura presencial, os clientes vêm para cá porque eles querem estabelecer esse vínculo, essas conexões, esse networking que o presencial proporciona. De repente, eles se viram trazendo outras formas de conexões. O público aumentou porque, de fato, e acho que muita gente começou a perceber isso, né? Então, eles começaram a abrir para pessoas fora do Brasil. Então, hoje, as conexões são outras e poderosas, e eles vêm recebendo esse feedback. Então, e mudou o modelo de negócio deles, né? Em função de tudo isso que aconteceu. Então, e isso eles vêm aprendendo. Então, a gente está aprendendo enquanto a gente está levando soluções de aprendizagem, né? Isso é legal, né? Porque a gente está no começo desse. Se for pensar bem, a gente está no começo dessa fase de expansão dessa cultura exponencial e realmente sem fronteiras. O mundo globalizado a gente já fala há muito tempo, né? Mas na prática, assim, na vida, no dia a dia, a pandemia trouxe isso para a mesa de todo mundo. Pois é. De repente, né? Caiu o futuro. Não, está aqui agora e funciona desse jeito mesmo e estamos funcionando assim. E a gente está no começo disso, dessa grande adoção meio a fórceps, né? Ou totalmente a fórceps, desse contexto. Então, tem muito o que aprender ainda. Então, se a gente pensa, né, o que era a sua vida há 10 anos, completamente diferente de hoje, né? Eu, pelo menos, eu nunca imaginava que eu ia estar agora gravando um lugar como esse aqui, dentro de uma empresa, né? Vocês, né? Imagina também. Mesmo esse formato, assim. Esse formato de podcast, tudo, videocast. Para a empresa, né? Tipo, não, calma aí. Nunca imaginaria um negócio desse, né? Então, o que vai estar acontecendo daqui a 10 anos? Cara, não dá para saber, não dá mesmo para saber. Eu só sei que eu vou precisar aprender. Isso eu tenho certeza. Eu vou ter que aprender um monte de coisa. Vai ser necessário aprender uma opção de coisas. E eu tenho um plano pessoal que eu quero viver muito. Eu acho que dá para viver uns 100, 120. Minha avó faleceu com 106, então, caramba, geneticamente, eu acho que dá. Então, olha a riqueza que existe. Tem gente que não quer viver tanto porque acha que vai ficar já muito velhinho e vai estar ruim. Mas eu acho que não. Acho que a tecnologia e a biologia e tudo vai estar crescendo e vai dar qualidade de vida para a gente nessas idades, sabe? Mas o que vai tornar a minha vida interessante, né, ao longo de todo esse tempo? Eu estar disposta aqui querendo aprender e fazer coisas novas e me posicionar de um jeito interessante e relevante para mim primeiro, né? Porque tem que ser bom para mim e talvez para contribuir com outras pessoas também. Mas só dá para fazer isso se eu tenho essa habilidade, né? Sim. De crescimento contínuo, de aprender sempre. Que é uma coisa que isso não muda com a idade. A pessoa pode ser jovem e ter mentalidade fixa. E a pessoa pode ter 80 anos com mentalidade de crescimento. Não é a idade que influencia, é mentalidade. E mentalidade, o legal da mentalidade é que o corpo pode até estar lá, velhinho, cheio de ruga, já não dá conta de ser triatleta e tal. Mas a cabeça da gente pode estar num outro ritmo. Você tem que adaptar o corpo não dá conta de certas coisas mais. Mas a sua cabeça pode dar conta de muito mais. Eu, pelo menos, me sinto assim. Hoje, eu percebo a minha cabeça mais interessante e preparada para lidar com as coisas do que quando eu estava lá na juventude, que tinha outros problemas, né, que aconteciam também. Então, se eu conseguir levar isso, né, com a mentalidade de crescimento ao longo do tempo, a possibilidade disso ser uma vida satisfatória, agradável, feliz, rica, para mim, para as pessoas que estão perto de mim, para os lugares, para as comunidades, para as empresas, né, onde eu estou lá colaborando e contribuindo, melhor. Então, eu acho isso o máximo. Se você poder entender a sua mentalidade e desenhar o seu crescimento, para mim é um negócio assim, fundamental, essencial. Eu acho que eu super desejo isso para todas as pessoas. E eu acho assim, que às vezes a gente tenta negar a mudança, né? Tipo, se opor, barrar o processo. Uhum. Mas eu acho que essa é uma luta inglória, assim, né? Tipo, as mudanças vão chegar, elas vão vir, e aí eu acho que sentar e chorar não é muito uma opção, né? Ou ficar saudoso de um momento, como era naquela situação. A nostalgia. Né? Exato, né? E aí você se larga, às vezes, na nostalgia com 20 anos, ou com 30, ou 40, 50, 60, né? Eu acho que não dá. Eu vi uma vez uma entrevista de uma senhora, como que era no seu tempo? Aí ela falou, não, meu filho, meu tempo é agora, né? Tipo... Ótimo, excelente. Isso aqui continua sendo meu tempo, né? E eu acho que essa que tem que ser um pouco a mentalidade, entender que
Bom, tá mais acelerado? Tá. Antigamente era diferente? Era, né? Mas ok. Não vai voltar a ser daqui. Pois Nunca, é, exato. gente, nunca voltou a ser. Pois é. Por que não é? agora vai? Pensa. É isso. E está acelerando. Então, quanto antes a gente entender que esse processo da inovação e da mudança, ele veio e é assim, né, melhor. Senão, no máximo que a gente vai estar conseguindo fazer é delegar para uma nova geração ou para os jovens esse protagonismo e se contentar e estar fora do processo. E é isso também. Eu acho que eu estou muito novo para poder abrir mão disso. Eu quero ir até muito longe. Ainda que a gente jogue de forma diferente, né? Isso. Você comentou, mas eu puxei um gancho. Eu tenho um tio que ele já está com 73 anos, assim, e joga bola 2, 3 vezes por semana, assim, né? Uhum. E ele sempre narra os gols que ele faz, tal, né? E que ele tá ativo, e o pessoal elogia ele jogando bola. E futebol é meio bruto, né? Uhum. Não tem jeito. Qual que é o segredo dele, então, de estar com 70 e poucos anos e continuar jogando bola de forma satisfatória, competitiva, né? Eu mudei, né? Então, antes eu era o jovenzinho que estava lá na ponta fazendo gol. Agora eu tô aqui atrás passando a bola. Então, Sim. eu passo a bola e põe a molecada para correr. Uhum. Eu acho que é isso, assim, a gente vai se reinventando, Sim. vai percebendo outros lugares e outras formas de se inserir. Novos posicionamentos. Né? Mas vamos embora, né? E você trouxe uma questão muito legal, né? Esse processo de reinvenção e de enxergar o que eu quero, o que eu posso, como fazer isso, acho que está muito associado a esse processo de autoconhecimento, né? E a gente, quando fala de autoconhecimento, eu sei que algumas palavras, alguns termos, né, ficam assim cansativos, desgastados, né, pelo uso indiscriminado. Autoconhecimento talvez seja um deles. Uhum. Mas a gente pensar nesse processo, né, de olhar para si mesmo, de entender, de perceber, sentir como que você está nesse momento, acho que é tão importante. Só que eu também tenho um cuidado quando a gente fala de um assessment, né, de esclarecer isso, né? É esse momento, é uma foto e é justamente essa foto que vai te dar vai te ajudar nesse processo, né, de se perceber e de criar coisas novas. E o software mental, né, o assessment, ele ajuda a gente a construir, porque ele pode tirar essa fotografia do indivíduo e da organização. Uhum. E aí, como é que a gente... E também esse cuidado, né? Saiu o resultado, mindset fixo. O que eu faço com isso? Choro. Saiu o resultado de mindset de crescimento. O que eu faço com isso? Vibro e falo quão poderosa eu sou, né? Como é que é isso, Ana? Conta pra gente. A ideia até com esse diagnóstico, a gente tem uma preocupação de não criar estereótipos. Ótimo. O que é muito comum, né, em ferramentas de análise de perfil, que eu até entendo por que a gente cria estereótipo com essas ferramentas. Porque é uma forma didática da pessoa se localizar, né? Tá, eu sou tipo A, tipo B, tipo C, ou eu sou a cortal, ou eu sou, né, Sou sei em lá. alto. Isso. Então, eu sou leão, eu sou águia. Então, são modos, né? Criação de estereótipo é um modo da pessoa se apropriar daquela informação e didaticamente conseguir entender quem ela é, como é que ela está funcionando e tal. Investir nos seus pontos fortes É também, isso né? também. Por um lado, então, porque ajuda ela a se aproximar de um conceito que é novo para ela, fazer um autoconhecimento de uma forma mais fácil, né, dela se entender. Então, tem a sua aplicação didática. Só que tem um outro lado que eu acho complicado, que é quando a pessoa pega essa tipificação, torna isso um rótulo e se fixa ali. E aí fala assim, não, isso aí não é para mim, sabe por quê? Porque eu sou virginiana. Virginiano não dá conta disso. Então, eu sou muito organizada, se as coisas estiverem bagunçadas, vamos arrumar essa mesa aqui, porque eu não consigo continuar, porque eu sou muito, né? Então, aí quando a pessoa pega o rótulo, torna aquilo um rótulo e se fixa, ela está, na verdade, dando vazão à mentalidade fixa dela e dando uma desculpa ou dando um motivo para daí ela não mexer em nada. Então, no nosso, né, quando a gente trabalha a mentalidade, como é uma ferramenta para trabalhar a mentalidade, a gente teve um cuidado de não trabalhar estereótipos nem arquétipos, para não gerar essa tendência de fixar a pessoa num modo de ver. Então, você não vai lá ver, eu sou o mindset fixo, eu sou o mindset de crescimento. Não vai aparecer isso no seu resultado. O que vai aparecer lá vai ser assim, olha,
Nessa variável aqui, o seu resultado está te puxando para a mentalidade de crescimento. Nessa outra variável, está te puxando para a mentalidade fixa. A resultante aqui é que nesse jogo de forças, em certos contextos, você acaba indo mais para o fixo. Nesses outros contextos, você acaba indo mais para a mentalidade aberta. Como é que você faz para sempre puxar mais para a mentalidade de crescimento? Então, a ferramenta diz tudo isso. O que está te puxando, o que está te impulsionando e o que você pode fazer para te impulsionar em todas as variáveis. Então, quando você olha lá uma pontuação, a pessoa às vezes se assusta, né? Olha a pontuação e fala, nossa, mas eu tirei nota ruim. Mas ela vai ver várias pontuações. Aí ela fica confusa. Mas peraí, eu tirei nota ruim ou nota boa? Não, você não tirou nem nota ruim. Né? De me apontar se eu estou certo ou errado, né? Então, não é isso, não é escolinha, não é estrelinha, não é nada disso. Aí é um diagnóstico mesmo. Você está vendo quem você é, né? É um retrato colorido, dinâmico, de como você está funcionando naquele momento, inclusive. Porque também a sua mentalidade varia conforme a condição que você está vivendo. Por exemplo, vamos supor lá no dia 16 de março de 2020, a pandemia, 2020, 2020. Né? Já estou até esquecendo. 16 de março de 2020, a OMS lançou, né? Pandemia. O dia seguinte, rua vazia, parou tudo, fechou tudo. Nessas condições, naquele dia, se a gente botasse, né, o diagnóstico de mindset para ser feito nas empresas, nas pessoas, por aí tudo, ia estar tudo fechado, provavelmente. Ia estar todo mundo fixo. Porque o contexto mudou radicalmente de uma hora para outra, o nível de incerteza é muito grande, a tendência da gente, em contexto de incerteza, é o quê? Se segurar onde você dá conta. Você vai procurar a primeira boia. A primeiro pedaço de pau boiando ali, tu vai se segurar ali para se defender. E não é errado, na verdade. Não. Certinho. Eu preciso, certíssimo. Calma. O cérebro da gente... Não é? Eu preciso desse momento. Exato. O cérebro da gente tem isso por quê? Porque isso nos garantiu a sobrevivência. Milhares de anos aí de história, de desenvolvimento, né, da humanidade. É por isso que existe essa estrutura da mentalidade fixa também. Ela tem o seu propósito. Ela tem o seu papel de defesa também, né? Da preservação da espécie e tudo mais. O problema é quando a gente fica segurando a boia, depois que o cenário já mudou. O cenário já é outro. O cenário, você já pode muito mais e você está ali apegado a essa boia, apegado a esse pedaço de pau ali no meio do oceano. E está vindo tsunami e você está completamente despreparado, porque aquilo não é o melhor ambiente para você estar. E você poderia estar numa condição muito melhor se tivesse feito o trabalho de crescimento. Então, essa dinâmica é importante. Então, pode ser que você faça o diagnóstico e identifique que, nesse momento, você está mais para fixo, até pelo contexto. A própria situação, o resultado vai mostrar esse contexto. E vai te mostrar, se você fizer isso, aquilo, outro, você tem um caminho de crescimento. E o legal quando a gente trabalha a mentalidade é que a possibilidade de mudar é muito mais rápida. É diferente de quando a gente está pensando, por exemplo, em perfil psicológico. Perfil psicológico não muda tão fácil, porque é da personalidade. Então, quem trabalha com psicologia sabe, né? É personalidade. Personalidade a gente não muda assim, ó, de uma hora para outra. É a pessoa, é o jeito, é a identidade dela. É calcado em valores, então. Né? Então, isso não muda fácil. Mas mentalidade não. Mentalidade você consegue mudar mais rápido, por quê? Mentalidade está embasada em hábitos e vieses cognitivos. A hora que você descobre, define, identifica quais são esses padrões, existem técnicas que você pode aplicar que não vão mexer na sua personalidade, mas vão mexer na sua mentalidade. E isso muda os seus resultados. Então, mais rápido do que você imagina, você consegue ter melhores resultados trabalhando a mentalidade. Sabe o que é engraçado, né? Porque a gente sempre vê muito que as empresas precisam se modernizar, elas estão vindo as startups aí você vê muito dentro do ambiente corporativo essa cobrança para que as empresas se adaptem melhor a essas mudanças de mercado, né? Só que a gente trabalha numa consultoria e a gente está muito mais próximo do movimento das startups. E para a gente aqui, o que a gente percebe e que gera mais angústia, na verdade, é o excesso de mudança. Porque, às vezes, a gente tem muita iniciativa, né? Mas você precisa, às vezes, um pouco de tempo, né? Para que as coisas sedentarizem, para que aquela ideia, exato, ela deixe de ser uma ideia, né? Seja uma iniciativa, de fato, vire uma acabativa, né? E, não, olha, a ideia é sensacional. Agora, vamos fazer todo o caminho para que essa ideia, de fato, gere o valor que precisa, né? Então, eu acho que
o fato de você estar com uma mentalidade ou outra, na verdade é isso, é o contexto, né? Sim. Dependendo de onde você está, isso pode ser muito legal ou precisa ser revisto. Perfeito. Porque você está na... E você tá junto, né? Porque você pode reconhecer que você é a pessoa criativa, cheia de ideia, de iniciativa, mas ter um grupo que te ajude a dar os contornos da acabativa também, porque senão a pessoa operacional, mais operacional, ela não vai, talvez ela não traga a intenção inicial. E qual a importância de todos esses players, né, nesse jogo, de todos esses Sem atores dúvida. na cena? E Boa. reconhecer isso é que é sensacional e te dá, né? E aí a gente fala muito de colaboração, né? Reconhecer isso, quanto você colaborando, você identificando o que flui melhor para você e o que flui melhor para o outro, como é que a gente, nossa, dá a mão e voa, né? Isso é legal de também identificar num assessment da equipe. Exato. Quais as mentalidades que estão ali se complementando? Boa. Com certeza. Porque existe uma tendência muito forte de ter uma contratação de clones, né? Ou formação de equipe de clone. Então, eu quero gente assim que é mais ou menos pensa que nem eu. Exato. Né? E aí, não vai, né? E aí, às vezes, a pessoa pensa, não, tá, então vamos fazer uma coisa assim, bem diversificada aqui. Aí é um monte de gente meio diferente mesmo, de perfis, por exemplo, psicológicos diferentes, mas na mentalidade é tudo igual. Então, não resolve. Você tem que ver na valores mentalidade. muito antagônicos também, que aí gera conflito também. Então, Também. você precisa de valores próximos, mas mentalidades diferentes, né? Mentalidades que complementares. As mentalidades que são de crescimento na resultante, mas que as variáveis se complementam. Isso é uma coisa legal, né? De você ver a dinâmica da coisa acontecendo. Então, um exemplo que eu brinco, né? Às vezes é muito comum a empresa contratar lá, gostar de contratar pessoas dominantes e influentes, por exemplo. Principalmente se é para cargo de liderança ou de ação comercial, por exemplo. O cara é dominante e influente. Isso é um perfil psicológico. Massa, adoro o perfil. Eu super gosto, adoro fazer esses testes, muito legal. Faço também, né? E faço terapia também, sou super a favor de tudo isso. Isso são informações importantes. Mas a pessoa pode ser dominante e influente com mentalidade fixa. Exatamente. Aí ela chega lá no ambiente lá que ela vai trabalhar, ela encontra uma realidade que é diferente daquela que ela tem referência anterior. Ela se fecha, não consegue se adaptar, mesmo sendo dominante e influente. Ou ela quer manter as coisas do mesmo jeito, o cenário mudou e ela quer manter as coisas do mesmo jeito. É dominante? É influente? É. Está resolvendo? Não está, porque a mentalidade dela está fixa. Então, precisa trabalhar o lado da mentalidade também. Gente, olha, eu vou encerrar aqui, porque eu sei que você precisa sair, que a gente está nesse contexto, né? Mas eu quero fazer um convite, né? Isso aqui foi uma pitadinha do que está acontecendo aqui na Captiva, nessa nossa parceria, e que você pode conhecer, entre em contato com a gente a qualquer momento, mas você também vai ter uma oportunidade de experimentar um pouco desse teste e de conversar com a gente lá no CBTD. A gente vai oferecer essa experiência para você fazer esse assessment seu, individual e da sua empresa. E aí, ali a gente vai ter bastante oportunidade de conversar, de entender melhor, de ampliar a compreensão de tudo isso que a gente está falando, porque a gente, né, parece tão tranquilo, mas na hora de trazer para a nossa realidade, opa, peraí, não vai dar, não é assim, né? Funciona, mas é que eu não consigo implementar. Então, a gente quer te convidar para esse bate-papo, para a gente pensar como é que a gente pode te ajudar e entender essas necessidades, essa nova realidade aí que você está passando aí na sua empresa. E vai lá encontrar com a gente no CBTD. A gente vai ter algumas palestras também, então entra no site da Captiva, tem as informações, a gente tem um cupom de 20% para você participar lá de todas as palestras, vai lá visitar o nosso stand, a Ana, né, já está produzindo conteúdo para a gente compartilhar com vocês também. E aí queria encerrar esse bate-papo aqui tão gostoso, né? Tão Muito leve, bom. passou tão rápido, mas queria Verdade, encerrar, Muito gostoso. Eu queria mais 10 minutinhos. Não, mas eu acho que, assim, da minha parte, o que às vezes me gera angústia e que eu fico feliz com o tipo de parceria com a Ana, é que, assim,
Às vezes a gente, tá bom, eu tenho essa mentalidade, ou então eu tenho esse perfil, mas e daí? Né? Eu acho Sim, que isso é importante, próximo tipo, passo. Como que eu implemento, como que eu adoto isso, como que eu, a partir dessa informação, eu consigo tomar ações efetivamente, né? Eu acho que esse é um passo que gera angústia, que dá borboletas, e que a gente conseguir superá-lo é isso a aí. grande sacada, né? Com certeza. Exatamente. Ter consciência de onde eu estou é uma coisa importante. E também traçar o caminho para essa mudança, para onde eu quero chegar, é essencial. Só saber onde eu estou e não fazer nada não resolve. Fazer alguma coisa sem saber de onde eu estou, para onde eu vou, também não resolve. Então, as duas coisas são bem importantes. E é complementar, bem legal, bem importante acontecer. E você vai fazer uma coisa legal e importante agora também, né? Não deixa suas crianças esperando. Pois é, gente. Eu tenho que buscar as crianças na escola, mas foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada, essa parceria. E a gente quer triangular com você também. Então, dessa parceria, a gente quer trazer você com a gente. Muito obrigada, Ana. Tô super feliz de ter te conhecido pessoalmente. Também. E que Legal. a gente cresça aí, né, em muitas possibilidades de aprender junto, tá bom? Com certeza. Obrigada. Legal.